Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos acompanhando a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar aí como complemento de atividade de língua portuguesa e de matemática, tá bom? Nós vamos em língua portuguesa trabalhar na página 177 a 178, palavras com R ou com RR. Quando eu uso apenas um R, quando eu uso dois R's na palavra. E aí a gente vai continuar aí no nosso tema, né, falando sobre o medo, sobre os contos de tremer. Então vamos lá. Basta nos sentirmos ameaçados para o medo aparecer. Nesse momento, o corpo reage. Leia, vamos ler esse texto aí. Socorro! Sabia que o corpo está preparado para o medo? Na hora em que o pavor surge, o corpo reage. O coração dispara. Você sua mais. Hormônios ligados ao estresse, como a adrenalina, são liberados em maior quantidade. As pupilas dilatam e acontecem contrações dos músculos e nos brônquios, parte do sistema respiratório, causando falta de ar. Tudo isso prepara você para fugir ou para lutar. O lado bom: ter medo não é gostoso. Mas esse sentimento é importante, pois evita que você entre em enrascadas. Por exemplo, aquele frio na barriga dias antes de apresentar um trabalho para a classe ajuda você a se preparar com antecedência e estudar mais. Então a gente percebe que o medo, ele produz essa mudança no nosso corpo, a gente sente o coração disparado, sente as pernas tremer, uma dor na barriga, um estresse, né? Mas isso é importante porque se a gente não tivesse medo, a gente entraria em muitas situações de conflitos, de perigo, e aí às vezes sofreríamos muito mais, né? Como coloca aqui no final. Se a gente achar assim, não, atividade, coisa simples, é um trabalho, coisa simples, e nem liga, a gente não se prepara, a gente não se organiza. Mas quando a gente vê que é uma situação assim diferenciada, isso faz com que a gente se prepare mais, tá? Então assim, por que a gente está falando sobre tudo isso, a questão do medo e tal? Porque o medo nos deixa alerta. Ele exageradamente nos atrapalha, mas ele no equilíbrio é importante para nosso bem-estar, para nosso bom desenvolvimento, tá bom? Aí, vamos pensar aí. Você já passou por alguma situação de medo? Como seu corpo reagiu a essa sensação? Você vai responder... Opa, peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Você vai responder bem aqui, ó, tá? Como você reagiu a essa situação de medo? Como seu corpo reagiu? Releia algumas palavras do texto. Hora, barriga e coração. Pinte os retângulos de acordo com a legenda. Aqueles que têm uma letra R com som forte e aqueles que têm uma letra R que representam um som mais brando, um som mais fraco. Então, o som forte quando vai e mais fraco quando faz entendeu? Mais brando. Então, vamos lá. Hora. Tá um som fraco, né? Tem um R no meio de duas vogais e tem um som mais fraco. Agora, barriga é um som mais forte. Coração, ó, coração tem um som mais fraco, tá? Então você vai pintar aí de acordo com a legenda. Agora marque as letras que vêm imediatamente antes e imediatamente depois de R e de RR são vogais ou consoantes? O que vocês acham aí? Olha nas palavras. São vogais, tá? Então, a gente, quando tem que parar e pensar se é R ou se é só R, um ou dois R's, quando o R está entre duas vogais, tá? Quando o R tá, por exemplo, tá aqui, ó, o A e o O. Por exemplo, na palavra A, deixa eu diminuir aqui, vem aqui, A, aí tá aqui no meio e aqui, para eu escrever a palavra arroz. Então, eu tenho um A, vogal, outro O, vogal. Aqui no meio, eu tenho que colocar a letra R, arroz. Mas eu tenho um som forte, eu não tenho arroz, eu tenho arroz. Então, eu vou usar aqui no meio dois R's. Tá entre vogal? Tá entre vogal.
é um som forte? É um som forte. Então, eu coloco 2 R's. Se a palavra fosse arroz, aí eu colocaria assim, arroz. Mas não é arroz, é arroz. Então, eu escrevo com 2 R's no meio, ok? Vamos lá, então, Aí, vamos lá. Responda. O que é preciso fazer para que o R entre vogais represente um som forte? Ou, o que eu preciso fazer? Eu quero um som forte do R entre 2 vogais. Então, eu vou dobrar o R, ou seja, eu vou colocar o R 2 vezes. Ele sozinho fica fraco, fica R, mas ele junto ele fica de bravo, né? Então, raposa. Agora, a gente vai ver que mais pra frente que tem uma diferença. Mesmo quando eu vou usar um R, quando é que eu vou usar um R só e ele tendo som forte? Quando ele começa uma palavra, por exemplo, a palavra raposa. Raposa. Quando que eu vou usar um R só? Quando eu vou começar uma palavra, tá? Aí eu vou escrever com um R só. No meio de 2 vogais, R com som forte, 2 R. Cachorro, macarrão, tá? São palavras que vão utilizar o 2 R's. Agora, complete com R ou RR e depois copie. Vamos lá. Aí na letra A, da questão 3, você vai colocar RR ou apenas um R. Coruja, ru. Olha o som mais fraco, né? R. Então, você vai colocar um R só. Então, no caso de coruja, apenas um R. Agora, a palavra guitarra. Ha, ha. Então, você sabe que é 2 R's. Por quê? Porque é um som forte, ok? E assim você vai fazer com as demais aí, completando a palavra e escrevendo. Então, você complete aqui, depois você escreva a palavra aqui na frente, tá? Então, completou aqui, escreve ela aqui. Completou aqui, escreve aqui, tá? Tentem escrever com letra cursiva, tá bom? Vamos lá. Na questão 4, escreva o nome das figuras e separe as sílabas. Lembra que sílabas são as pequenas partículas da palavra, né? Cada vez que a gente abre a boca, que a gente pronuncia um som, é uma sílaba. Então, serrote. Aí nós temos lá no outro, carroça, fechadura. Aí você vai separar. Agora, o que a gente precisa lembrar? Que na hora de separar as sílabas, o R não pode ficar na mesma sílaba. Por quê? Senão eles brigam, né? Na hora de separar a sílaba, tem que ser separado. Então, você vai colocar aqui, ó, ser, a primeira sílaba, ro, a outra sílaba, t, ok? As outras da mesma forma. Sempre quando tem 2 R's ou 2 S, um vai para a sílaba anterior e o outro acompanha a sílaba correta, tá bom? O que aconteceu com a letra R na separação das sílabas? Ficou separadas, né? As letras R e R ficaram separadas nas sílabas, elas não podem ficar juntas, ok? Vamos lá então agora completar a nossa atividade de matemática. Na atividade de matemática, nós vamos trabalhar aí da página 170 e 171. Continuando trabalhando com grandezas e medidas, com as medidas de comprimento, a grandeza comprimento. Nós já vimos que as unidades de principal unidade de medida de comprimento é o metro, mas que antes do metro nós temos o centímetro e antes dos centímetros nós temos o milímetro. Depois de metro, nós temos quilômetro, tá? São essas pequenas unidades aí, essas unidades que a gente vai pensar por enquanto, tá? Então, observem aí. O metro, ele é abreviado com a letra M. O centímetro com CM, o milímetro com MM e o quilômetro com KM, tá bom? Por que M? Ó, no final. Porque todos vêm do metro, tá? Então, o C de centímetro e o M de metro, o M de milímetro, o K de quilômetros, embora
palavra quilômetro comece com a letra Q, ok? Então vamos lá. Veja a professora de Marie, veja como a professora de Marie representou as medidas na biblioteca da escola em uma folha de papel. Então ela tem uma folha de papel que tem 5 milímetros aqui, 5 milímetros, 5 metros aqui, 5 metros aqui, 10 metros aqui, 10 metros aqui. Isso foi uma representação, ok? Qual é a medida do comprimento do contorno em metro da biblioteca? Como que a gente vai fazer isso? Lembra que a gente trabalhou lá com a questão das medidas? Então, nós temos aqui, ó, 10 mais 5 mais 10 mais 5, ok? Vamos completando aí a medida, ou seja, 10 mais 10, 20. 5 mais 5, 30. Ou seja, nós temos 30 metros que é o contorno da biblioteca, certo? Então, aqui ela representou nessa folha o contorno da biblioteca. Então, nós temos 10 mais 10 nessa parede, mais 10 nessa parede. Então, aqui a gente já tem 20 metros. Aí, nós temos mais 5 aqui. Então, 20 mais 5, 25. Mais 5 aqui, 30. 25 mais 5, 30, tá? Isso quando a gente vai fazer a metragem de uma área. Então, a gente está querendo saber qual é o contorno dessa área. Então, a gente foi somando, tá? Sandro foi à livraria e comprou um livro de R$15 e um livro de R$20. Então, ele comprou 2 livros. Em um ele pagou R$15 e no outro ele pagou R$20. Quantos reais Sandro gastou nos 2 livros? Então, você vai somar, né? Tá falando de 2 valores. Se tá perguntando quanto dá os dois, então você vai fazer a soma. 20 mais 15, ok? E aí você vai colocar aqui o resultado. Que cédula Sandro poderia utilizar para pagar essa compra? Quais cédulas? Então, você vai colocar aqui as opções, né? Ele poderia usar aí uma cédula de R$20, mais uma cédula de 10, uma cédula de 5. Ou ele poderia usar uma cédula de 50 e depois, né, sobraria alguma coisa. Ou 2 cédulas de 20, enfim. Você vai colocar aí quantas cédulas e quais ele pode usar para poder pagar essa compra que ele fez, tá bom? Na questão 3, com o auxílio de uma régua, meça em milímetros cada lado das figuras e determine a medida do comprimento do contorno de cada figura. Então, você vai pegar a sua régua e vai medir. Aqui, 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 aqui. Isso. Em milímetro, quanto deu? Depois você vai somar a medida desse com esse e vai chegar à medida total, que vai dar em milímetros. Ou seja, o resultado você vai colocar em mm, ok? Agora vamos trabalhar aí com a tabela. Olha só, a Rosana, ela faz salgados para vender. Observe a tabela abaixo com os preços que ela cobra por salgado. Então, ela vende coxinha, sanduíche e pastel. A coxinha custa R$2. O sanduíche custa R$4. O pastel custa R$3. Custa por quê? Quer dizer, vale tanto, é o valor que seria pago por eles. Se um cliente comprar 2 coxinhas, um sanduíche e 3 pastéis, quantos reais ele pagará pelos salgados? Então, você vai somar 2 coxinhas. Então, você vai somar 2 vezes 2, vai dar 4. Então, R$4 de coxinha. Depois, ele comprou um sanduíche só, então, o valor de R$4. E ele comprou 3 pastéis. Então, você vai multiplicar o 3 vezes 3 ou somar 3 mais 3 mais 3. Depois, soma tudo e coloca o resultado aqui, tá bom? Vai colocando em valor, né? Tipo assim, 2 coxinhas. Então, 2 vezes 2, 4. Então, você coloca aqui R$4 mais. Quanto vale o sanduíche? Aí você vai colocar. Quanto vai dar de pastel? São 3 pastéis. Cada um custa R$3. Quanto que você vai fazer? Quanto que vai dar? Você coloca aqui e depois põe o resultado final.
Observe as moedas que Joaquim tem. Olha só, ele tem 1, 2, 3 moedas de 10 centavos, uma moeda de 5 e uma moeda de 25. Quantos centavos Joaquim tem? Então, você vai somar. Aí, você não vai somar quantas moedas ele tem. Você vai somar os centavos. Então, aqui, ó, 10 mais 10 mais 10, mais 5 mais 25. Vai fazer a soma e colocar bem aqui. Quantos centavos faltam para ele ter R$1? Aí você vai ver quantos centavos ele tem aqui. Para chegar em R$1, quantos centavos faltará? Né? Porque R$1 a gente sabe que são 100 centavos, né? 100 centavos é igual a R$1. Se ele tem X de centavos, quanto vai faltar para ele chegar em R$1? E depois, elabore um problema com base nas imagens abaixo e dê para um colega resolver no caderno. Infelizmente, aqui a gente não vai ter como dar para o outro colega, vocês mesmos vão resolver. Então, nós temos aí o Bruno, que ele tem uma nota de 10. Ó, daí vocês vendo que ele tem uma de 20, uma de 10, uma de 5, né? Ou seja, ele tem R$35. A Amanda, ela tem 3 de 10 e uma de 5, então ela tem 35. Aí você vai elaborar um problema pensando nisso daí. Pode perguntar quem tem mais o valor mais alto, pode perguntar qual é a soma dos dois, enfim, vocês vão criar um problema que use essas informações aí da quantidade que o Bruno e que a Amanda tem, tá bom? Por hoje é só, fiquem com Deus, até amanhã.